sejam todos bem-vindos à aula dessa semana. Vamos falar sobre ergonomia, ou seja, mais uma questão que envolve a legislação social, a saúde e a segurança do trabalhador em suas atividades laborais, no cotidiano de sua vida. Gente, ergonomia é muito importante como um tema que envolve a legislação social, porque a gente, quando pensa em ergonomia, pensa em postura, mas não é só isso. É uma questão social trabalhista que atinge o nosso cotidiano, o nosso lazer, a nossa vida em família. Então, essa é a questão de preocupação que os gestores devem ter com relação à ergonomia. Vejam, o conceito de ergonomia é aquele com origem que toda tarefa laboral ela deve se adaptar ao trabalhador, né, e não forçar o trabalhador, né, a um risco ocupacional de doença profissional do trabalho. Então a ergonomia vai fazer com que essa tarefa laboral se adapte ao trabalhador. Esse é o grande objetivo da ergonomia. Então ela é um conjunto de ciências, tecnologias que procura a adaptação confortável e produtiva entre o trabalhador, ser humano, e o seu meio ambiente de trabalho, resultando, obviamente, então, num princípio importante, que é a adaptação do trabalho, né, ao homem, e não o homem se adaptar ao trabalho. Então é interessante essa questão, porque o que nós acabamos vendo na realidade é que o homem se adapta ao trabalho. A ergonomia é as tarefas, as máquinas, os utensílios de escritório se adaptarem ao trabalho. Isso aqui é bem interessante aqui no estudo desta semana. Dentro da aula ainda, coloquei lá o conceito da OIT voltado à ergonomia, né? É um conjunto de ciências e tecnologias que procura o ajuste confortável e produtivo entre o ser humano e o seu trabalho. Obviamente, então, as empresas que primam por qualidade de serviços, produtos, que primam pela gestão, né, ambiental, ou seja, meio ambiente do trabalho envolvido, a gestão de saúde e segurança do trabalho, que é a normas OSAS de gestão, OSAS 18001, e as normas de responsabilidade social, a ISO 26000, e juntando todas elas, o sistema de gestão integrada, que as grandes empresas aqui mesmo no Guarujá possuem, algumas possuem, né? Nem todas, mas as empresas que trabalham na área de atividades industriais ou que prestam serviços em grande contingente, né? Ela precisa considerar a ergonomia, senão, dentro de uma auditoria desses sistemas de gestão, uma norma de segurança voltada à ergonomia prejudicará os indicadores de avaliação e, com certeza, a empresa terá não só problemas de auditoria, mas também problemas legais voltados a acidentes e doenças, mais voltados certamente a doenças profissionais do trabalho, ok? Bem, gente, a Organização Internacional do Trabalho recomenda isso. O Brasil possui uma legislação específica sobre a ergonomia, baseada na Constituição, né? A questão que envolve o artigo 7º lá, né, que fala dos adicionais, né, de insalubridade, periculosidade e penosidade. Penosidade não existe adicional no Brasil. Contudo, existe, com base no artigo 7º, a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho. Nós chamamos de NR17. Ela coloca para nós preceitos que as empresas, as atividades onde vocês vão trabalhar como gestores devem cumprir. Aí a norma regulamentadora 17, ela vai primar por uma qualidade de vida no trabalho, vai primar por uma gestão eficiente e produtividade. Então, esse é o grande objetivo de termos sanado os riscos ergonômicos nas empresas. Os riscos ergonômicos possuem um conceito denominado como fatores psicofisiológicos, ou seja, psicossociais, e que invadem o esqueleto, o músculo esqueleto do corpo humano. Então está relacionado a um trabalho do ser humano, exposto ao desenvolvimento de suas atividades, que vão, obviamente, se não houver a contenção a esses riscos ergonômicos, vão atingir
os fatores psicofisiológicos desse ser humano. Então, que fatores seriam esses de riscos ergonômicos? Fatores de riscos ergonômicos seriam esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, sem a atenção devida da ergonomia. Então tudo isso provoca problemas psicológicos e fisiológicos no corpo humano, obviamente danos à saúde do trabalhador e, por consequência, violação à legislação social trabalhista, voltada à saúde e segurança do trabalhador. Gente, a ergonomia possui questões mais específicas no anexo 1 e 2 da norma regulamentadora 17, ao qual eu menciono na aula, tá? Então eu exponho na aula para vocês um estudo mais específico da ergonomia, importante para o setor de operadores de telemarketing, um setor que alimenta quase 1,5 milhão no país de empregos, ou até mais neste momento, né? Atinge também a norma regulamentar 17 com relação a trabalhos em escritórios, né? Voltados à digitação, trabalhos de caixas de banco, atendentes, escriturários, e também o anexo número 2 prevê a questão, né? O anexo 1 prevê os operadores de checkout, e o anexo 2, né, prevê os trabalhos com operação de telemarketing. Então, o operador de checkout, né, o caixa bancário, o caixa de empresas que prestam serviços e o operador de telemarketing possuem anexos específicos na norma regulamentadora 17, a qual o gestor deve seguir, porque isso é norma prevista pelo Ministério do Trabalho por meio da portaria 3214 de 1978, com os seus ajustes necessários de atualizações até os dias atuais. Então lá nós temos questões específicas como apoio, substituição, né, pausas de jornada, apoio e substituição de utensílios, né, para melhor conforto ao trabalho sentado, né, a necessidade de quem trabalha em pé sentar, os repousos durante essa jornada de trabalho que tenha características psicofisiológicas que envolvem os riscos ergonômicos, né? Então, coloquei na aula situações que envolvem aí o Ministério Público do Trabalho, né? Que envolvem questões de postura dos digitadores. Quem são digitadores? Caixas de banco, secretários, atendentes, escriturários. É interessante verificar essas questões de posturas. É questão de administração pura, mas que envolve a legislação social como algo consequente ao qual o gestor deve trabalhar sempre a prevenção. Então, coloquei lá na aula a questão do repouso para os digitadores, a cada 10 minutos, 50 minutos trabalhados, 10 minutos descansa, né? Qual empresa que faz isso? Mas é norma regulamentadora, vejam, tem até jurisprudência sobre isso, decisão de tribunal, vocês podem verificar lá na aula que essa questão está bem ilustrada, né? No item de um tribunal julgando questão que envolve digitador, duração da jornada e horas extras. E a questão, obviamente, que se não der esse descanso de 10 minutos a cada 50 trabalhados, vai ser considerado uma hora extra ao final, considerando a jornada de trabalho, né, daquele operador de telemarketing ou operador de checkout. E também na aula, finalizando, né, dessa semana, nós mencionamos as questões das doenças ocupacionais provenientes dos riscos ergonômicos. Então, as doenças causam consequências. Então, a LER, muito bem colocado de forma popular, que é a lesão por esforços repetitivos, tecnicamente ela é chamada de DORT, doença osteomuscular por repetição no trabalho. Então, essas doenças, elas possuem, né, umas nomenclaturas diferentes no mundo, com siglas específicas, que eu também coloquei na aula desta semana, como ela é conhecida na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, bem como o nome técnico no Brasil, disfunção osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, são as doenças osteomuscular relacionadas ao trabalho, por repetição no trabalho. A LER ou DORT, né, que possui o mesmo significado e conceito, possui nível 1, 2, 3 e 4. Então, para quem trabalha sentado ou não faz aquelas pausas que eu já comentei na aula de 10 minutos, a doença, ela atinge os pulsos, atinge a coluna, né, em sua parte mais alta ou mais baixa. Então, nós temos aí a LER nível 1, 2, 3 e 4. Doenças possíveis por repetição no trabalho, nós temos as tenossinovites, as tendinites, as bursites,
tá? Até lesões auditivas em razão, obviamente, de esforços repetitivos ao redor de ruídos e principalmente hérnia de discos por ficar sentado e com mal postura. Obviamente, o músculo esquelético, principalmente na lombar, vai ter problemas médicos e esse funcionário será afastado, causando um custo maior à empresa, que terá que mantê-lo e contratar outro para a sua função. Veja a questão como é importante para o gestor empresarial. Então, também coloquei na aula questões específicas envolvendo tendinite, tenossinovite, bursite, hérnia de disco, perda de audição e, para finalizar, coloquei um caso de LER por perda de audição e indenização, envolvendo aí uma empresa ao qual, se a empresa não atua com gestão de saúde e segurança, cumprindo a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, ela terá problemas com a justiça, porque os trabalhadores doentes vão acionar as empresas que não cumprirem a norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, e assim, obviamente, a empresa terá um maior custo com aquele empregado. Os principais benefícios desta ergonomia para as empresas são, obviamente, prevenção aos acidentes de trabalho, melhoria de indicadores de segurança de saúde, qualidade e produtividade na empresa, melhoria também do clima organizacional, motivação dos trabalhadores, possibilidade do aumento de lucros, ou seja, participação nos resultados de lucros, PLR, e redução de custos previdenciários, prevenção de custos de processos trabalhistas, redução de custos com seguros. Então, imagem da empresa perante a sociedade, perante todos que trabalham nela e suas famílias. Em si, a ergonomia, ela prevê que a empresa esteja ajustada conforme o século XXI e não mais voltada a tempos passados. Gente, agradeço a atenção, uma boa semana a todos e até a próxima semana. Abraços, professor Gustavo Abraão com vocês. Abraços.